A gente tem que falar ainda do Flamengo, tá? O Flamengo chegou, o Flamengo se torna, né? Eu acho que já era o time com mais títulos estaduais, nacionais e continentais do Brasil no século XXI, tá? O Flamengo conquista mais um título, o título carioca, é o 13º título carioca do Flamengo no século XXI. Tem 4 brasileiros, tem 4 Copas do Brasil, tem 3 Libertadores, tem 3 Supercopas. É um Flamengo se tornando aí essa grande potência do futebol brasileiro no século XXI. Teve a premiação também, né? Lá do Campeonato Carioca e muitos, todos, na verdade, inclusive o Leonardo Jardim, citando o Felipe Luiz. Agora, Mauro, o que chamou muita atenção também foi o Boto. O Boto estava presente na premiação e disse que em qualquer clube que ele vá no futebol, ele sabe que ele está em risco. Eu vou até botar a declaração do Boto, né, aqui, antes de passar para o Mauro César Pereira, que ele fala: qualquer clube que eu vá, eu sei que eu posso sair a qualquer momento. Então eu estou fazendo o meu trabalho. Vamos ouvir aí o que disse o José Boto na premiação do Carioca, Kaique. Não, vamos ler, né? Ele disse o seguinte: dar tranquilidade para trabalhar. Isso é o mais importante. Uma coisa que o futebol me ensinou: desde que assinamos um contrato, temos que estar prontos para sair. Toda vez que saio de um clube, saio sem rancor, sem raiva, sem nada. Fico sempre muito agradecido. Nesse caso, o presidente BAP me convidou. Não me disse nada. Vocês podem me perguntar se vou continuar ou não. É a ele que tem que ser feita a pergunta, Mauro César Pereira. O Boto, Mauro, ainda está na berlinda, não está? A informação que eu tinha é que o Boto ainda devia cair, mas depois que eu vi aquele quantidade de abraço do BAP no Boto, depois da conquista do título carioca, eu já fiquei com uma certa dúvida. Você tem a informação ainda, Mauro? Você acha que realmente ele deve cair ou não? Agora que já passou, deve ficar? E outra, Flamengo se tornando essa potência, o maior campeão do século XXI, Mauro César Pereira, no futebol brasileiro. Eu fico com a mesma coisa que eu falei semana passada. Algumas pessoas estavam já decretando a queda dele. Teve gente que no sábado achava que ele ia ser demitido na véspera da final. Óbvio que o BAP não ia mandar o técnico embora no começo da semana, segunda para terça, e no sábado, véspera da final, manda embora o diretor sem ter ninguém. Claro que não ia colocar. Agora que a batata ele está assando. O fogo está brando, pode ficar mais alto a qualquer momento, quando ele tiver algum nome. Não tem nome, tem um nome que estão tentando emplacar, como eu já falei para você, que não procede por enquanto. Se amanhã conseguirem emplacar, outra história, né? Não vou ficar citando para ficar botando azeitona na empada dos outros aí. Não sei a troco de quê, esse interesse todo de ficar turbinando determinado nome, mas ele está numa situação delicada. O grupo não gosta dele, os jogadores não gostam dele. Ele se queimou com essa história do Felipe Luiz, quando foi publicado que ele teria dito que o Felipe Luiz que tentou demover o presidente da ideia de demitir, quando, na verdade, ele alimentou o presidente com as informações que sustentaram a ideia da demissão. A demissão é obra dele e do BAP, dos dois, né? E o BAP o confrontou. Foi o que aconteceu. Vem cá, mas como é que é isso aqui? Não fui eu, não falei nada disso. Ah, tudo bem, então. O que você faz? Vai lá na coletiva, antes da coletiva, e fala que foi você que me alimentou com as informações, a decisão foi nossa. Foi mais ou menos essa conversa. Então, ele se desgastou com o presidente também. Já estava desgastado no ambiente do CT. Muita gente não gosta dele. O Pedro Torre da ESPN fez uma matéria a semana passada com vários detalhes de bastidor sobre como é o dia a dia. Péssimo, relato, assim, bem ruim. Com várias pessoas que trabalham no CT do clube. Aí ele perde força junto ao presidente. É uma questão de tempo, me parece. Só que, como eu falei semana passada, que não seria tão rápido como eu estava imaginando. Por quê? Porque ele não tem outro nome. E vai resolver isso, acho que com calma. Até porque o técnico é também português, foi contratado ainda pelo José Boto. Acho que quando o Leonardo Jardim estiver mais ambientado e tal, e ele tiver um nome opcional, é provável que ele faça a troca. Mas me parece que o BAP não tem pressa para fazer isso. O Boto está muito esvaziado, muito desgastado, e esse discurso dele, eu acho que só reforça essa tese. Acho que é uma questão de tempo, uma permanência dele até o final do mandato do BAP, coisa parecida. Hoje é algo improvável, embora no futebol tudo possa acontecer, mas não é provável que aconteça. Mas uma demissão imediata, como se especulou semana passada, não aconteceu e acho que não aconteceria de forma alguma dessa maneira. Ainda mais com a final se aproximando. Agora passou a final, tem jogo com o Cruzeiro amanhã, né?
Então, acho que a tentativa é manter as coisas mais calmas, né? E não turbinar ainda mais a crise que foi amenizada com a vitória sobre o Fluminense nos pênaltis. E que jogo, né, Mauro? Leonardo Jardim contra o Cruzeiro, depois de toda a polêmica, e Tite contra o Flamengo, né? Os dois campeões, né? O Tite mais tranquilo depois do que aconteceu, com a vitória, apesar da pancadaria lá, o Cruzeiro foi campeão. Isso dá para ele mais tranquilidade. O Leonardo Jardim vai começar a colocar o time dele em campo, que domingo foi o time do Felipe Luiz com medidas preventivas, digamos assim, do português, né? Ele colocou em campo o time da final da Libertadores que o Felipe escalaria se o Ortiz estivesse em condições. Ele não estava, jogou o Danilo, que acabou fazendo o gol do título, e o Pedro jogaria se não tivesse sofrido a lesão muscular, além de ter quebrado o braço antes, né? Jogou o Bruno Henrique. Mas esses dois jogariam, certamente. Então ele pôs o quê? O time bola de segurança. Eu vou no time mais entrosado, tanto que ele deixou o Paquetá de fora. E o Paquetá e o Arrascaeta, ele já sinalizou que ele deverá revezar. Ele tem a preocupação, falou sobre isso no domingo, né? O Paquetá começou a temporada no meio do ano passado, vai fazer uma temporada e meia direto, porque vai ter férias só no final do ano, ele está jogando desde o meio do ano passado. Ele deve ir à Copa do Mundo, consequentemente não vai ter nem como ter uma folga durante o Mundial, que seria uma possibilidade caso não... Será, né? Caso ele não venha a ser convocado, mas é provável que ele esteja na lista do Carlo Ancelotti, né? Pelo menos é o que se imagina. Então ele tem essa preocupação. O Arrascaeta é um jogador que tem que ser usado sempre com uma certa parcimônia para que ele possa render, como o Felipe fez muito bem no ano passado. Então é provável que ele reveze os dois nesse primeiro momento. Ele falou até que se ele tivesse desde o início da temporada, nos primeiros jogos colocaria 11 jogadores num jogo, 11 no outro, de maneira que ele desse intervalos maiores naqueles jogos iniciais, né, para todos os jogadores, entre uma partida e outra, e vai condicionando. Como ele entrou já no meio da temporada, ele não pôde fazer isso. Falou muito claramente no domingo. Então a gente vai começar a ver, acho que a partir de agora, um time acho que não vai marcar tão alto, os zagueiros não vão ficar tão expostos, os volantes não vão ficar tão sobrecarregados, acho que vai ser o time mais prevenido, como foi domingo. Domingo ele pôs um time do Felipe com o toque dele, que era: eu vou anular o jogo de transição do Fluminense. Eu não vou agredir tanto, não vou pressionar tão alto, não vou ser tão efetivo como tentava o time do Felipe, que era pressionante, para usar uma palavra do ex-técnico do Flamengo, mas não vou dar ao Fluminense o que o Zubeldia quer. Aí o jogo acabou sendo aquela coisa enfadonha mesmo, até por uma falta de ousadia do Fluminense, né? Que vinha bem, apesar do jogo contra o Vasco, mas jogou muito bem contra o Palmeiras, com várias reservas em campo, apesar da derrota, e eu acho que faltou um pouco mais de ousadia ao Fluminense para tentar ganhar do Flamengo. O Flamengo tem um time melhor, um goleiro que é mais pegador de pênaltis, e o Fluminense estava no momento melhor e tinha que tentar aproveitar a fragilidade do adversário. Numa semana de crise, técnico estreando, técnico demitido, torcida dividida, a maioria a favor do Felipe, alguns achando que a demissão foi correta, confusão do presidente com o diretor. Olha quanta confusão no Flamengo. O Fluminense não soube aproveitar. Aí dele levar para os pênaltis contra o Hugo no Corinthians ou o Rossi do Flamengo é bem complicado, né? Os dois têm um percentual de defesas muito elevado. Você que está no YouTube, deixa o seu like, é muito importante pra gente. E você que está na rádio, sempre muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tamo junto e uma boa tarde para todos vocês.